Sejam muito bem-vindos a mais um Prospect Cash. Sou Rafael Kutaiti, aqui do meu lado André Mori. E aí, Andrezão? Vamos lá, mais uma. Bora! Pô, hoje eu tô aqui com meu amigo, meu parceiro Rafael Rodrigues, né? Empresário, diretor da Select Hub. Mais de 20 anos de experiência aí com marketing, vendas, com empreendedorismo. Cara, prazer te receber aqui, Rafa. Rafa, André, brigadíssimo pelo convite. Eu tô muito empolgado para o que a gente vai conversar e ter de insights aqui hoje. Vamos nessa. Vamos se divertir um pouquinho aqui, gente. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores pra gente começar? Sim, vambora, vamos nessa. O Prospect Cash ele é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil. Então, se você é lojista ou concessionário, tem uma operação de usados, com o AutoConf você consegue melhorar a parte de gestão de processos, toda a parte de preparação, de avaliação. Hoje eles são referência no Brasil. Se você não conhece ainda, tá deixando dinheiro na mesa, QR Code tá aqui na tela. Entre em contato que o AutoConf vai colocar a tua loja de carros ou tua operação de usados no próximo nível, certo, André? É isso aí. Somos patrocinados também pela C7, né? A C7, eu vou até ler, gente, porque é um negócio aqui diferente a parada, tá? É uma inteligência digital automotiva. Esses caras são muito feras, né? A C7 é uma Martech, né? Ela usa inteligência digital para otimizar as estratégias digitais dos seus clientes, maximiza as vendas de veículos, faz toda a organização ali, ela está presente em todos os estados brasileiros, aí são mais de 350 concessionárias. Também para conhecer mais, clica no nosso QR Code aí, conhece um pouquinho mais da C7. Exatamente, estão levando isso para o Canadá, para fora do Brasil. Um grande abraço para o Alfredo, para o Aurélio aí. Então, a C7 é uma agência que vai colocar a tua concessionária, a tua loja de carros no próximo nível. Entre em contato. Inclusive, tem um projeto na manga aí, logo mais, Prospect Pro e C7, aí Leadify. Vai ter um lançamento de um produto aí, mas a gente não vai dar spoiler aqui hoje. E também somos patrocinados pela Gestalto Brasil, que é a maior empresa certificadora de garantia. Se você é lojista ou concessionário e tem uma operação de usados, com a Gestalto você consegue terceirizar o pós-vendas e além de você deixar o teu vendedor mais livre para vender, para prospectar, para trabalhar no Instagram, você tem um argumento de venda. Quando a lei manda dar 3 meses de garantia, você consegue usar isso para vender mais e melhor. Lá com a Gestalto você consegue dar 1 até 2 anos de garantia, você terceiriza o pós-vendas, deixa teu vendedor livre para vender. A Gestalto hoje atende montadoras, associações de marca, concessionárias, enfim. O QR Code está aqui na tela, entre em contato ali com o Jairo, com o Benê, com o Andrei, que a Gestalto vai ajudar você a vender muito mais e melhor, não é isso, André? Legal, é isso aí. Temos também a Union Solution. A Union Solution é uma das ferramentas mais completas para o segmento automotivo, né? Para você que é lojista ou concessionária, você tem ali no portal da Union Solution diversas soluções em termos de vistoria veicular, em termos de documentação, de segurança, de garantia. Olha, é tanta coisa que nem dá para falar tudo aqui. Entra no site, conhece a Union Solution, que você vai se surpreender com a quantidade de ferramentas que eles têm para te apresentar. Exatamente. Hoje muito se fala de novas fontes de receita e com a Union, além de você profissionalizar a parte de laudo, de vistoria, você tem várias outras fontes de receita para tua loja de carro. Então hoje eles atendem aí o Brasil inteiro. O grande Gustavo aí, um cara sensacional. Que aí hoje está aqui na tela, entra em contato. Com certeza com a Union você vai conseguir gerar mais faturamento, agregar valor aí na tua operação de usados, né, André? É isso aí, perfeito. E quem mais, Rafa? Tem a Gestalto Brasil? Então vamos lá. E a gente tem aqui também o patrocínio do Comparacar, né? Que é um agregador de ofertas, como se fosse ali um trivago de carros. Então, se você tá querendo buscar um lead mais específico, fazer uma busca mais específica, com o Comparacar, ele faz uma busca completa em todos os portais, todos os marketplaces. Foi desenvolvido pelo grande Alan, aí, meu ex-patrão, um grande abraço. Né? Eles têm também toda a parte de se você quer comprar o veículo por assinatura, você consegue fazer a compra 100% online. Eles têm as melhores ofertas, parceria com as melhores empresas aí. Se você quer fazer um modelo de assinatura, tem a tabela Comparacar também, que é referência e vai te ajudar ali na parte de compra e venda. Entre em contato. O grande Alan aí, o cara que me tirou de vendedor, Rafa, para cuidar do BDC, para dar treinamento para operador de telemarketing. Então tem uma grande gratidão aí. E também... E não é só para lojista, né, Rafa? Concessionário o Comparacar também, para concessionário e para cliente final também. Sim. Você que está procurando um carro, hoje o nosso papo aqui vai ser em outro segmento. E você que é de outro segmento, está procurando um carro, o Comparacar te ajuda muito. Você ganha muito tempo nessa história. Você vai achar o seu carro muito mais rápido. Exatamente. E também aqui no Alan também temos o F1 Sales, que é um gestor de leads, que foi desenvolvido com a metodologia Prospect Pro. Então, se você quer que o teu vendedor use mais o sistema de leads, tem ali uma facilidade para receber o lead ali com mais agilidade, já integrado com o WhatsApp, muito bacana a ferramenta, ajuda o gerente também na parte de controle, facilita ali os dashboards, o dashboard para ele acompanhar se o vendedor respondeu rápido ou não, tem o bolsão, o vendedor não respondeu, Rafa, já vai para o próximo vendedor. Então o F1 Sales é referência, entre em contato, o QR Code está aqui na tela, essas ferramentas aí para lojistas, concessionários que querem levar o teu negócio para o próximo nível, né, André? E aí tem uma dor muito forte nesse mercado, porque a
garantia, né, Rafa? E aí, quem que pode fazer a garantia desses carros? Pô, a Gestalto é referência, né? Se você, o grande Felipe Muraski, entre em contato lá com o pessoal da Gestalto que vai te ajudar aí a levar a tua concessionária, ter um argumento a mais de venda e vender muito mais. Bom, quero convidar aqui a galera que está assistindo a gente aqui a se inscrever no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo com 3, com 5 amigos, curte esse vídeo, comenta. Eu falo que não gasto o dedo curtir o vídeo, Rafa, né? E, pô, eu quero começar esse papo incrível aqui com o meu amigo, com o meu brother. Rafa, cara, fala um pouquinho da sua trajetória. A gente tem uma parceria aí de alguns anos aí profissional, mas muito mais no pessoal. Cara, tô muito feliz de te receber aqui. Ô, Rafa, não é só no Brasil, né? Pra mim tá fácil aqui hoje, gente, porque é Rafa e Rafa, tá tranquilo aqui. Bem. Boa, André. Ô, Rafa, não é só no Brasil, não. O cara tem uma experiência internacional aí também. Olha né? só, hein? Depois eu quero conhecer um pouquinho mais da Select Hub, você explicar pra gente o que é isso, né? Com mais detalhes. Mas fala pra gente da sua história, cara. Tá. Como é que você chegou onde você chegou? Bom, obrigado pelo convite. Como eu disse, estou empolgado de estar aqui com vocês, ainda mais com meu grande amigo Rafa e grande amigo André também, que já faz parte da nossa relação aqui na parte profissional, né? Legal. Então, antes de me apresentar, eu queria até falar isso, que vai ser o epicentro, o foco objetivo hoje aqui dessa conversa. E eu acho que vai ser muito agregador para quem está assistindo, que é do mercado automotivo, foi o que agregou para mim a Prospect Pro nos últimos 4, 5 anos. Então, eu atuo já há alguns anos em 2 verticais principais. Uma são óticas, né? E a outra são provedores de internet. Então, no Brasil, o Brasil é um país geograficamente muito grande, que tem como características ter pequenos empreendedores, né? Os maiores empregadores do Brasil são pequenas empresas, né? Acho que quase 20 milhões de empresas que tem no Brasil, 14 milhões são MEI, que não é nem empresa, né? Pessoa emitindo PJ para ter uma forma de ser remunerada, até às vezes economizando imposto. E das 6 milhões, 5 milhões são pequenas empresas. É isso aí. Então, quando eu comecei a me relacionar com a Prospect Pro, o que eu vi? A Prospect Pro nasceu na era em que o mercado automotivo começou a se digitalizar. Isso. Então, o Rafa, que eu conheço há muitos anos, trabalhava na concessionária lá com outros vendedores e de uma hora para outra, não de uma hora para outra, mas há 10, 15 anos atrás chegaram esses grandes marketplaces no mercado, né? Sim. E carros, web motors, etc. Então, aquele fluxo, aquela voltinha no fim de semana que o consumidor fazia para passar na concessionária, acabou. E as concessionárias tiveram que repensar o negócio todo para fazer com que o fluxo fossem agendamentos. Exatamente. Né? Pescar o cliente online. E isso, quando eu olhei isso, quando eu fui para o setor ótico ou para o setor de provedores, eu sempre chamei a Prospect Pro juntos, justamente para a gente aprender com outra vertical, ter ensinamentos às vezes de um outro ecossistema e aplicar ele no nosso ecossistema. Então, acho que aqui vai ser muito legal, porque eu também vou trazer algumas práticas, algumas coisas diferentes que acontecem nesses ecossistemas e que podem servir muito bem para você que está assistindo a gente. Exatamente. O automotivo sempre teve uma parte estrutural muito grande, né? Das montadoras e tudo, uma coisa multinacional. Que nesses pequenos negócios, né, nas lojas pequenas, a gente consegue chegar e levar conteúdo que o lojista fala, caramba, cara, eu nunca fiz isso. E aumenta demais o movimento dele, porque são coisas disruptivas, né? São novas formas de ver, novas formas de prospectar e se conectar com o cliente. 15 anos atrás, como você falou, né, Rafa, começou a diminuir o fluxo de loja. Né? Hoje, você vê, por exemplo, em óticas, você ainda não tem esse problema porque o fluxo o cliente vem. Em provedores, se esse cara não for procurar cliente, se esse cara não for atrás, se esse cara não prospectar, se esse cara não... Ele não vai ter cliente, né? A indicação é muito pequena ali nesse meio ainda, né? Não existe uma cultura, né, de prospecção ativa, é mais o receptivo, né, Rafa? E foi muito legal o que você comentou, porque há 15 anos atrás, nem concessionário também não precisava da prospecção, do agendamento para vender. Só que eu fiz uma conta, eu percebi que teve um final de semana que eu agendei 4 clientes ali, vieram 2 e eu vendi um carro. Falei, olha, esse negócio de agendamento de prospecção funciona. Pô, no outro eu peguei e agendei 8, aí vieram, sei lá, 3, eu vendi 2. E aí eu entendi que se eu tivesse um planejamento com a minha prospecção, com a gestão da minha carteira, eu não ia depender do fluxo de loja do mercado para bater a minha meta. Legal. E quando a gente começou a dar treinamento em concessionário, a gente começou a ver o resultado aparecendo. Quando a gente montou o Prospect Pro há 9 anos, também indo para 10 anos, e a gente começou em outros segmentos, vaso, ótica, quando você agradeço, você sempre acreditou na gente, colchão, a gente percebeu que esse método funciona para qualquer venda de produto ou serviço, e hoje a gente tem aí na carteira mais de 15 segmentos, né? O André encabeçou vários projetos diferentes, e a gente vai começar a chamar aqui no ProspectCast também outros segmentos, né? A gente isso já começou. Legal, a diversidade é muito legal. Veio aqui o pessoal
é de uma empresa que faz a parte de terceirização de portaria, a Cisforte, né? Então, de segurança, que é um segmento, Rafa, que é venda de serviço para terceirização. E a gente conseguiu adaptar não só a parte comercial, mas também a parte de gestão e liderança, que é macro. Todas as empresas hoje, inclusive a nossa, a gente está aqui, tá sentado na cadeira de aluno, sempre aprendendo, né, André? Isso é muito legal, poder multiplicar um método que nasceu no automotivo. E, cara, eu te agradeço demais aí por acreditar na gente. Você falou para mim uma vez, falou, Rafa, eu trabalho com ótica, você sabe e tal, cara, a gente vai fazer um treinamento aqui. Eu falei, porra, mas eu não tenho. Falei, não, a gente vai adaptar. E aí teve até um programa, e agora com a Select Hub, cara, eu queria que você falasse aí. Queria entender, como a gente tá na cadeirinha de aluno, né? Exatamente. Só um parênteses, eu estava lendo um livro outro dia, que acho que chama Growth Hack, ou Hack Growth, que é justamente, ele no começo do livro, ele conta a história de onde nasceu isso, né? Esse spin selling, a venda por telefone, depois com a digitalização, a venda digital. Hoje, por exemplo, com inteligência artificial, nas grandes operadoras, eles estão vendendo planos de internet 70% sem a utilização de humano, por exemplo. Então, olha como a coisa evolui. Mas como é que isso nasceu de fato nessa escola de venda? Os Estados Unidos sempre foi o epicentro da venda, né? Da escola de venda, do marketing. E aí, os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país geograficamente muito grande. Sim. Então, aqui, por que não é qualquer um que consegue fundar uma empresa e vender certo. pra caramba, e vender muito? Porque o país é muito grande. Então, significa que qualquer coisa que eu for distribuir, vender, principalmente físico, eu vou ter que ter lá uma equipe de 50, 60 representantes. Logística, né? Então, só para começar, para eu distribuir o meu produto, além de warehouse, estrutura, blá, 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 50 representantes de venda ou vendedores. Isso tudo é muito caro, necessita muito investimento. E as startups lá, aquelas empresas pequenininhas que começaram a vender principalmente serviço, né? E serviço que precisa... Quando você vende um serviço de ticket abaixo de $100, às vezes é o serviço self-service. O cara compra sozinho, não precisa de ninguém explicando. Quando você vende uma coisa mais consultiva, quanto mais caro o produto que você vende por telefone, mais interação e mais inteligência e mais argumentação precisa. Então, esses caras começaram a desenvolver técnicas para conseguir sobreviver. Ou seja, comecei minha empresa, preciso sobreviver, estou num país gigantesco que é os Estados Unidos. Eu preciso desenvolver um monte de metodologia para que eu consiga, por telefone, convencer pessoas e vender cada vez mais não importa o território. Isso, olha que legal. E o Brasil tem muito dessa característica. Então, cara, a tecnologia aliada a processo, aliada à venda, coloca na mão de qualquer um ou de qualquer loja esse poder. Então, assim, acabou o fluxo, ruim, mas, muito melhor, porque você também não precisa vender. Tem uma loja em Moema, sei lá, tem uma loja na Zona Leste. Eu só vou vender pra Zona Leste. Você pode vender para qualquer lugar do Brasil, se você quiser. Muito né? legal. Até porque, sei lá, nos Estados Unidos, a logística, os tributos são muito mais baratos, então, mesma coisa, você poria um carro numa cegonha aqui por $50, né? Deve custar o quê? Uns R$1.000 para mandar um carro de São Paulo a Porto Alegre. Pro sul, então, se a gente tivesse uma estrutura um pouco melhor, custaria 200, 100. A partir do momento que isso acontecer, fique limitado. Mas, cara, vamos lá. Vocês já me perguntaram, né? Vamos lá. Eu quero entender duas coisas, cara. Então, vamos aqui na cadeirinha de aluno, vamos aprender essas. Primeiro, fala pra gente o que é a Select Hub hoje em dia e depois o modelo de negócio. Esse modelo de negócio que é super interessante, que é disruptivo também e que atende dentro dessa cadeia logística que você falou aí, você quebra muitos problemas disso. Tá. Quem é a Select? A Select Hub é um hub de provedores de internet. Olha que louco, gente. Antes de explicar o que é Select Hub, eu acho que é importante aqui explicar o que são provedores de internet. Mas vamos lá, peraí, deixa eu só te Mas não é só a Claro, a Vivo e não são só essas? É exatamente isso. Pouca gente sabe, tá? E isso, o Brasil é um dos únicos países no mundo em que isso acontece, que tá? legal. Até 5, 10 anos atrás não existia essa figura, do provedor. Começou a existir esses provedores de internet, eles instalavam aquelas antenas no interior, via rádio e tal. Então, poxa, eu quero ter internet na minha casa, você contratava lá a Claro, a Vivo, a TIM ou a Oi e ponto final, né? E aí, com a vinda da tecnologia, abertura do mercado, fibra ótica, o Brasil abriu as portas para pequenos provedores, porque, de novo, por sermos um país grande, aqui o mato é alto, aqui tem muita oportunidade. Regionais, né? Então, assim, tem lugares que a operadora não chega, ou tem lugares que não...
não é economicamente viável você montar uma operação para chegar na casa dos clientes. E por outro lado, com a digitalização, ainda mais com a pandemia, na pandemia explodiu. Todo mundo sabe. Hoje no Brasil, todo mundo tem internet em casa. Então, se você for em qualquer comunidade, em qualquer favela, as pessoas vão ter internet em casa. Então, o que começou a surgir no Brasil de uns anos para cá? Pequenos empreendedores, né? Geralmente caras mais ligados, ávidos por tecnologia, que montaram um provedor. Então, o que é um provedor, basicamente? O cara tem uma infraestrutura ali, um roteador, né? Switch, ele tem cabos de fibra ótica, então ele liga lá num link esses cabos, passa o cabo nos postes de luz, aí você que passa pela rua, dá uma olhada para cima o que tem de fio. A quantidade. O que tem quando você vê uma plaquinha colorida, é um provedor passando ali. Certo. E essa galera começou a levar a internet para casa das pessoas. Com fibra. Então hoje qual é o cenário? Olha que interessante, André. Hoje tem 17 mil provedores de internet no Brasil. 17 mil. Tem a Claro, a Vivo, a TIM. E mais 17 mil. Oi. Aí, esse mercado é um mercado em franca consolidação. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, das 2.000 grandes fusões e aquisições que tiveram no Brasil, 600 foram de provedores de internet. Caramba. Então você já tem aí Unifique, Vero, Desktop, Brisanet. Caras crescendo. Alaris, provedores que foram se consolidando ou estão comprando menorzinhos. Grande parte desses que eu falei já tem capital aberto. Então é um mercado em franca consolidação também. Legal, Rafa. E aí o que a Celete, né? O que a Celete reparou lá atrás, em 2019, na verdade, que esses provedores eles necessitam de capital intensivo para crescer. Ou seja, você precisa comprar essas infraestruturas que custam 100, 200, 300 mil reais. E esses provedores, a maioria está operando no Simples, são empresas pequenas, eles têm dificuldade de chegar num grande banco, num Bradescão, Santander, e pedir crédito. Não tem crédito para o empreendedor pequeno. Né? Porque o empreendedor se vira nos 30. Imagina, fala de governança, não tem crédito. E quando tem o crédito é absurdamente caro, porque a taxa de juros no nosso país é cara. Então, a Celete entendeu essa dor e lá em 2019 resolveu fundar ou abrir um FDIC. O que é um FDIC? É um fundo de direitos creditórios. Então, o mercado de capitais é super interessado nesse setor, porque é um setor de necessidade, né, galera? Assim, ó, você precisa de luz, de água e internet. Se você não tem internet, você está completamente fora do contexto social. Vou te falar que sem água o cara vive, sem luz ele não vive porque não vai ter internet, né? Hoje você não faz uma entrevista, você não estuda, nada. Você não faz absolutamente Rafa, só desculpa te interromper. A minha experiência, eu moro em Ubatuba, na praia, né? Em Itamambu, que era o meu sonho, eu sempre falava que eu iria morar na praia. E eu tinha Claro lá, já tive Vivo, né? Mas às vezes caía um aí falando, cara, você tem que ter a Trix aqui, que é a regional e tal. Eu falava, cara, mas é pequeno. Eu não vou colocar eu tenho a Claro aqui. Não, mas a Trix aqui é mais estável. Me falaram, você que trabalha com isso. E hoje eu tenho a Trix e a Claro. Então caiu uma. E a mais estável é a Trix, que é a regional lá de Ubatuba, que me atende bem. Então, hoje eu fico na Trix e quando cai a Trix, eu ponho a Claro. Então, eu mudei o meu mindset. E a gente, às vezes, acha que o provedor gigantesco, os mais famosos aí do mercado, e às vezes é importante, os pequenos são muito bons, né? Porque quando vieram falar, eu dei risada. Eu falei, eu não vou colocar um negócio pequeno, nem o que é Trix, cara? Né? Aí, falou assim, cara, faz um teste pra você ver, é o mais estável. Então, esse preconceito de achar que só os grandes vão atender, é um mito, né, Rafa? Acho que é legal desmistificar cara, isso. Né? Escuta isso, Rafa. Isso você que tá assistindo, escuta porque é muito interessante. Eu tô falando de um mercado de bilhões, né? Por que cargas d'água, pequenos empresários conseguem se sobressair competindo com uma Vivo, com uma Claro, que são multinacionais, fundo, a TIM é italiana, a Telecom Itália, a Vivo é espanhola, a Telefônica, a Claro é mexicana, a Telmex do Slim, lá que é o cara mais rico do mundo. Sim, pô, os caras têm a Anitta e o Neymar todo dia na televisão. Como é que um cara consegue competir e instalar a internet na casa das pessoas? É o serviço, é o atendimento, cara. Por quê? Você liga pra esse cara. Quando você escala uma empresa, quando você tem acima de 5 milhões de clientes... A Claro tem 10 milhões de clientes de fibra ótica.
é impossível você Todo mundo atender tá bem falando, velho. Que legal. 10 milhões de clientes. A Claro é uma das empresas com mais... Se maior você é um reclame aqui, né? empresário, não importa o setor que você tá, se você atender bem o seu cliente, atender ele com velocidade, escutar o seu cliente e conseguir ali no seu ambiente, no seu micro local, entender as necessidades do seu cliente, você vai conquistar ele em qualquer lugar do mundo. Então, assim, você acha que o Rafa, se tiver problema de internet, ele quer ligar lá no call center da Claro e ficar meia hora lá para tentar resolver? Não Ou vai ele quer conseguir ligar ligar e falar com o digital. dono do provedor lá em Ubatuba, que pega aquele Uneira com a escada em escadinha cima. e fala, Rafa, não esquenta a cabeça, tá aqui. Inclusive, cara, se for um problema maior, vai no ponto tal que ali tem internet. O cara resolve o seu problema. Então, assim, se sobressai e consegue competir quem resolve o problema do outro, simples assim. Muito bom. Tá? Muito fantástico. Então, e aí continuando, a gente viu essa necessidade do provedor, constituiu esse FDIC e conseguiu captar dinheiro para emprestar dinheiro para esse provedor. Então, a Celete iniciou fazendo isso, distribuindo hardware. Então, hoje a Celete é um dos principais distribuidores de Huawei no Brasil. Ela é um VAP da Huawei. Então, só tem 4 empresas que distribuem a tecnologia da Huawei para provedor de internet diretamente, né? A Celete é uma delas. Foi uma conquista que levou 3 anos, O mérito hardware, e só trabalho falando dos pro meus pessoal, né? sócios. O hardware é o equipamento, né? É a parte física do negócio. Não Parte só- física a do parte- negócio. É o equipamento que vai fazer essa distribuição. E aí, ou seja, a gente, além de distribuir, a gente financia. Então, montar essa operação de financiamento e locação, aí foi uma outra coisa que a gente foi buscar em cima da dor. Pô, a gente começou a ver que o modelo de locação tributariamente fazia sentido, o cara locar um aparelho muitas das vezes fazia sentido. E aí também com a ajuda de advogado tributarista, contador, né? Esse modelo de telecom é um modelo em que a eficiência tributária ela é primordial. Depois eu vou falar um negocinho O aqui. imposto é muito vocês alto olharem aí, né? olharem a continha de internet de Eu vocês, já olhei. vocês vão ver lá que é Eu já dividida olhei. em SCM, que tem ICMS, e SVA, que é Serviço de Valor Agregado, que não tem ICMS. Então, hoje, as grandes operadoras, metade do faturamento delas é Elas SVA dividem. e metade é SCM. Nessa metade que é SVA, eles estão economizando aí 18% de ICMS. Uau. Pequeno Ou não seja... tem? Só quem está no lucro real. Quem está no simples não consegue E aí ter. vocês O conseguem simples, ver que- a tributação é no faturamento. Então acaba sendo meio que até uma construção. Vocês têm estrutura, Tudo. vocês financiam... Aí que entra a Select Hub. Então, agora chegamos no ponto. Então, Agora eu entendi. até 2021, os meus sócios, que é o Fábio, o Marcel, o João, estavam nessa batida. E aí, a partir do momento que eles começaram a financiar, eles começaram a crescer muito. Então, hoje a gente tem uma carteira ativa de 6 mil provedores. Uau! Né? Desses 17 mil, a gente atende 6 mil clientes. A empresa cresceu muito. Hoje tem quase 150 funcionários lá no Rio de Janeiro. A sede é no Rio. A sede é no Rio. E aí, eu já estava há 15 anos no mercado ótico também implementando serviço para pequenas óticas. Então, Num conceito de comunidade, num né? conceito de comunidade. O que eu sempre fiz? Junto pequenas óticas num grupo. Olha que legal isso, gente. E aí, vou para a indústria ótica, que é armação, solar, lentes de contato e lentes oftálmicas. E negocio em nome dessas 1.400 óticas, no caso da Secop, descontos de compras para elas. E aí, além desses descontos, implementação de serviços, né? De marketing, de tecnologia, Treinamento. de gestão, treinamento para essas óticas. É um E aí eles pacote me de- chamaram e falaram, Rafa, dá uma olhada nesse mercado de provedores, que a gente tem 2 coisas aqui. Uma é um mercado muito grande e a gente tá vendo que a bola da vez agora é o streaming, porque tá todo mundo assistindo televisão por streaming. Quando eu olhei esse mercado de provedores, eu falei, nossa, cara, é mais alucinante que a ótica, porque, de fato, 99,9% são empresários independentes. Então, a gente entendeu que o nosso propósito, e foi por isso que a gente fundou a Select Hub, por que a gente trabalha todo dia? Para fazer com que esse empresário pequeno seja competitivo. Então, eu vou dormir e acordo pensando, cara, como é que esse cara que está lá no interior do Tocantins consegue competir com a Claro que põe o Neymar todo dia na televisão? Então, eu preciso pensar em soluções para esse cara e, principalmente, no começo, ouvir ele. E aí, junto com isso, a gente conquistou, foi realmente uma conquista, um contrato com a Globo, em que hoje a gente tem exclusividade para distribuir para pequenos provedores todos os produtos de streaming da Globo. Então, a gente distribui Globoplay, Globoplay mais canais, Premiere, Telecine e o Combate que está chegando aí.
Então legal, hoje, cara. a gente começou a operar o Globoplay desde julho. Hoje a gente já está com quase 600 provedores plugados na plataforma. Estamos com dezenas de milhares de usuários também já plugados com o seu Globoplay, com o seu Premiere, com o seu Telecine. E isso vem dando muito certo, porque ajuda o provedor em todos os sentidos. Primeiro, Ele leva a internet e leva serviço. leva internet e leva serviços, exatamente. Por quê? O que acontece? Você tem uma... Bom, melhora em vários sentidos. Então, primeiro, eu tô levando entretenimento. Tô levando entretenimento para a família inteira e não só a internet. E com o advento agora de acabar a TV por antena, né? Vai ser tudo digital, todo mundo vai precisar disso. Todo mundo, todo brasileiro. O 5G, ele tá passando por uma banda que chama Banda C. E aí, desde o ano passado, o governo deu 2 anos para todas as parabólicas que passam por esse mesmo canal que é a Banda C serem desligadas. Pois é. Então, já só tá aí nesse são nível, 19 né? milhões de famílias desligando. A TV a cabo tá fazendo assim. Então, o consumo por streaming tá absurdamente. Todas as TVs hoje são Smart TVs. Vocês têm as caixas concentradoras, que inclusive a gente distribui uma que é a Roku, que é uma empresa californiana. Mas o provedor, o que ele tem? Primeiro, esses provedores, eles vendem boleto, né? Boleto, alguns até cadernetinha. Então é natural que um negócio desse tenha uma inadimplência até que alta. Então o provedor tem na casa dos 10 a 15% de inadimplência todo mês dos clientes que pagam lá R$100 por mês para ele para ter internet. Legal. Quando ele tem entretenimento junto, você imagina que a hora que o cara vai pagar, se é só internet, é uma coisa. Pô, eu não vou pagar esse cara, eu uso o meu 4G do celular, Desenho, uso a meu filho vai internet do ficar tendo trampo. Desenho. A Anatel obriga os provedores, eles não podem cortar se o cara não paga, tem que deixar 45 dias com uma velocidade menor para depois cortar. Se o cara tem entretenimento, o dono, o chefe da família, ou a chefa da família, né? Porque hoje em dia não é muito só o mais homem, até se bobear. vai pensar o quê? Putz, minha mulher vai ficar sem a novela. Meus filhos vão ficar sem desenho. Meu filho vai ficar sem desenho. Vou chegar em Muitas casa. vezes o homem esconde que não paga a conta para a mulher. Então, assim, a inadimplência abaixa brutalmente 5, 6, 7 pontos percentuais nos Olha, nossos que números louco, já. que louco. Depois, fidelização, porque isso é uma guerra. Então, ele evita que um outro player ligue e ofereça. Leve. Pô, vem pra cá que eu tenho HBO por R$1 a mais, o cara vai pra ele. Então, ele fideliza o cara. Terceiro, eficiência tributária. Isso aí é um SVA, então não tem incidência de CMS. É brutal. Enfim, que E mais? aí, dentro dessa comunidade, ele usa as marcas da Globo. E a gente tem uma plataforma junto com a Globo em que a gente aprova todos os tipos de campanhas, roteiros, tudo que você imaginar. E esse provedor passa a ter o ativo da marca Globo junto da marca dele. Isso leva muito à credibilidade, porque uma coisa é você anunciar internet do André, outra coisa é o consumidor ver lá o Gabigol, o Romarinho e o outro cara lá, assine Premiere com a internet do André. Pô, você está associando sua marca com uma marca Dá um muito, crédito, muito né? poderosa, que é a Globo. E a Credibilidade. Globo todo mundo assiste. Então, assim, é muito fácil vender Globo. Você não precisa explicar o que é Globo. Tá vendido já. É que nem só é que você entregar. falou. O cara tem que ter em casa água, luz, internet e a Globo. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Eu tava voltando do Rio de Janeiro no sábado, fiz uma palestra lá no Rio. E aí na volta, conversando com o meu motorista, um abraço pro Maurivan aí, meu parceiro, ele falou de uma empresa, não tô com o nome aqui agora, que tá migrando do Rio de Janeiro já para Ubatuba, porque é ali na divisa. Então, ele já tem esse movimento, né, de provedores regionais de pequenas regiões que estão migrando e ganhando corpo. E aí, assim, eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes ele começa pequeno numa região ali, mas isso é um movimento do mercado, deles irem ampliando para outras regiões, isso vai gerando concorrência, competitividade, isso é um movimento que está acontecendo, né, Rafa? Sim, faz todo sentido, Rafael. Assim, não existe nada mais aquecido e borbulhante no Brasil, eu te garanto, do que a consolidação do mercado de provedores. Então, todos os fundos de investimento, private equity, venture capital, estão todos querendo crescer, né? Então, você pode crescer de duas maneiras. Organicamente é sempre mais caro, você tem que investir em marketing, investir em pessoas, investir em infraestrutura, chegar numa cidade que você não conhece. Então, isso tudo leva tempo e dinheiro. Ou inorganicamente, que é comprar outras empresas. A gente também, ou seja, meu propósito é o quê? Fazer com que esses caras sejam competitivos. Então, além do streaming da Globo, a gente tem um programa educacional fantástico. Temos um MBA, o único MBA para provedor com a FIA,
tá? Que legal, Temos o Rafa. programa com a Prospect Pro, que é o Select Sales. Select Sales, que é dá um formar treinamento. o provedor a aprender a vender digitalmente, porque até hoje eles vendem como? Porta a porta, panfleto, pracinha. Então a Prospect Pro tá mudando esse cenário dentro dos provedores da Select E o Hub. impacto é muito forte dentro deles, né? A gente tem aí relatos muito grandes de... Você pega... esses caras são pequenos, né? Então, normalmente é ele sozinho e mais alguém da família. Quando ele começa a crescer, ele não tem estrutura de venda, ele não tem um lado comercial Um muito processo comercial, Não tem. uma Aí a organização gente de carteira. Liderança, gestão. grande. E a tudo gente isso. consegue ajudar demais os caras. E a gente tem, né, alguns clientes já em comum. Acho que seria até ao vivo aqui, a gente podia fazer uma live falando sobre esse Claro. programa no Instagram, se quiser marcar a semana que vem na outra. A gente já marcou uma data de fazer uma live, não sei se a gente já marcou, mas vamos marcar e vamos falar sobre esse programa, porque assim, a gente tem tido um feedback bem positivo dos clientes que você indicou, que a gente está fazendo o treinamento, a gente tem alguns cases bem interessantes, E outra né? coisa, Rafa, assim, voltando no seu ponto, os caras estão crescendo para outra região, né? Isso. Provavelmente esse é um empresário pequeno que está ali. Então a gente dá muito essa assessoria e visão. E eu falo, o mais importante do nosso grupo é até o networking, porque você consegue ver o que um cara que tem 100 mil usuários fez quando ele tinha 10. E o cara que tem 5 mil usuários e tá lá na comunidade e é um jovem de 20 e poucos anos, ensina o cara que tem 30 mil a fazer uma coisa melhor. Então, esse poder do networking, das pessoas se autoajudarem, ele é muito forte. E aí, nossa missão é fazer com que esse cara seja competitivo e sobreviva. E tenha um negócio lucrativo. Isso é ser competitivo, né? Animal. E aí, esse cara que está crescendo lá pequeno, muitas vezes ele não sabe o que é governança. Muitas vezes ele continua operando no simples, somente sonegando imposto para colocar, sei lá, mais 50, 100 mil reais no bolso por mês, que vai dar no final do ano 1 milhão e 200 para ele. Pô, legal, 1 milhão e 200 é bastante grana, né? Só que, na verdade, às vezes ele não parou para pensar que, poxa, 1 milhão e 200 é muita grana. Mas espera aí, cara. Se a gente montar um plano de 1 ano para você transformar o seu regime tributário do lucro do simples para o lucro real. Primeiro, você vai entrar numa outra seara, vai ter visibilidade em relação aos fundos de private equity, de venture capital. Segundo, cara, se você tem capital, vamos pegar outros pequenininhos, vamos comprar eles por 4 EBITDAs. Então assim, qual é o seu lucro? Meu lucro é 1 milhão por ano. Tá bom, te pago 4 milhões na sua empresa. Você consegue fazer operações de 4 ou 5 EBITDAs com pequenos. Depois que você comprou uns 10 caras, você vai ter um EBITDA de 20 milhões, sei lá. Pô, agora eu tenho uma empresa, depois de comprar 10 e crescer a minha, o meu lucro é 20 milhões. Quando você passa de 20 milhões, na verdade é um pouquinho mais, passa de 10 milhões de dólares. Que aula, hein? Aí você entra, Falei que a gente ia sentar na no cadeira de radar desses fundos. Então você comprou empresas por 4 vezes lucro e vem um fundo e fala, eu pago 15. Então, você compra por 4, você enxuga a empresa, enxuga os custos, porque tem muita eficiência, né? Sim. Você vai ter só um departamento de marketing, um financeiro, você vai ter eficiência de custos na hora. Você vai implementar seu know-how, você vai ter infraestrutura e depois vai vender por 15 vezes para um fundo. Então, sei lá, esse é só um pensamento. Mas o Rafa, o pequeno empresário não tem essa visão, né? Ele tem que pensar, uma empresa só tem 3 caminhos, não existe outro. Uma empresa pode... O que pode acontecer com uma empresa? O dono pode trabalhar até morrer. Aí, quando ele morrer, a empresa vai ser herdada. Se ele não tiver filhos ou ninguém assumir, a empresa fecha. Então, ou ele vai morrer, ou ele vai falir, ou em algum momento, ou o mercado, ou ele vai fazer uma má gestão, ou por algum outro motivo a empresa vai falir, vai quebrar, ou ele vai vender a empresa. Então, só tem esses caminhos. Você tem que pensar em qual você quer. Então, esse é o pensamento de longo prazo, que muitas vezes nós mesmos, cara, o dia a dia é muito porrada. A gente não tem 5 mil executivos trabalhando para você, né? Eu faço tudo. Eu atendo o telefone, eu tô preocupado com as vendas, não sei o quê. Então, é difícil ter tempo e parar para pensar a longo prazo. Então, a gente, às vezes, dá essa luz, esse foco de luz para esse empresário. Cara, aonde você pretende chegar? Ou você tá trabalhando só para pagar seu almoço? Ou você acha que 1 milhão e 200 é muito dinheiro? Pode ser que seja. Então, eu imagino os cases que você deve ter já nesse sentido, porque o empresário pequenininho ali, ele não tem essa visão, né, de expansão, de tributária, que ele pode ter um investimento de comprar, de crescer. Então, assim, uma coisa interessante dessa pessoa que tá migrando lá um provedor de internet para Ubatuba, ele falou, cara, eu fiz uma ampliação, o cara mandou um áudio para ele falando assim, eu fiz ampliação em tal região, cresci,
E já tô vendo aqui com a empresa se eu entrar com uma participação, eu não queria te mandar meu currículo, porque eu consigo ampliar. Então, olha a visão. Olha como tem potencial. Ele já conseguiu ampliar para outras cidades, já tá meio que entrando de sócio nessa empresa, e se ele não entrar, ele já tem a visão dele sair, ou ele montar um para ele, ou ele falou, cara, eu queria te mandar o meu ganho, eu queria saber quanto eu ganho para vender treinamento. O cara já falou isso. Mas olha a visão. Mas olha como tem potencial. Acabei de ter um insight, só para não perder, para uma concessionária, tá? Ou uma loja de carro, tá? Vamos pensar uma coisa aqui. Eu tava pensando, o que tá rolando no mundo, né? Com o 5G, o Wi-Fi também existe a versão 5G do Wi-Fi, que é um Wi-Fi muito mais rápido que o Wi-Fi 6, tá? Só que a infraestrutura, a maioria, não tem Wi-Fi 6 ainda no Brasil, hein? Porque começa um pouquinho caro isso, mas não é tão caro, é acessível, tá? Mas o que tem acontecido? Você vai num hotel hoje, aposto que você fica num hotel, você vai num aeroporto, você nem faz mais aquele login e senha do hotel e do aeroporto, porque seu 4G já funciona melhor. Nossa, eu não faço, não usa do hotel. Ver videozinho, pular, mó lentidão, tipo, não usa. Por quê? Porque ainda, se fosse o Wi-Fi 6, você ia usar com certeza. Então, você imagina a oportunidade de venda de infraestrutura, a quantidade de gente que vai ter que trocar o Wi-Fizinho, é todo mundo, basicamente. Quem vai ficar para trás, né? Eu imaginei, hoje tudo é dados, né? Então, uma concessionária pode ter, de repente, ter patrocinar o Wi-Fi de uma praça. Tô falando de uma loja de interior, vai. Patrocinar, vai lá na prefeitura, cara, eu patrocino, eu ponho e instalo o Wi-Fi na pracinha da cidade, e aí ter o Wi-Fi 6 para todo mundo grátis na praça da cidade. Não é um custo alto, tá? Com, acho que 15, 20 mil reais, depende dali. O cara faz isso. Mas você vai oferecer, aí você vai ter a sua marca ali, só que mais do que isso, todo mundo que usar o Wi-Fi, você vai ter a base de dados para sua concessionária. Então você vai trabalhar nisso para você vender mais. Sei lá, um insight. Fantástico. Uma situação, Rafa, que eu queria te perguntar, né? Me confirma se eu tô certo. Grande parte desses 17 mil provedores hoje eram instaladores da Claro, eram caras bem simples, né, Rafa? Então eram caras, nós estamos falando aqui de tributação, a gente não entende muito de tributação. Você imagina um cara desse que vem, ele não entende de tributação, ele não entende de gestão de pessoas, ele não entende quando ele compra melhor. Então, a Select traz para eles, né? A Select Hub traz para esses caras uma condição muito boa de informação, de treinamento, de compra melhor, né? Eu não vou citar aqui qual é a empresa, mas vou te lembrar um caso aqui que o primeiro contato que a gente teve com uma ISP, né? A gente conversando para vender treinamento, veio por indicação de uma concessionária. Não vou citar o nome porque eu vou falar do faturamento dela, tá? E a gente vendendo treinamento ali e tal, conversando. O Rafa falou, pô, André, o negócio dela é pequeno, ela e mais 2, 3 vendedoras. Pô, a gente não pode cobrar muito caro no treinamento, tal, não sei o quê. E aí, papo vai, papo vem. Aí eu falei, e aí, como é que é o negócio? Tal. Ela vende de tudo. Cabo, conectorzinho, o hardware. Ela vende toda essa parte pros instaladores, né? Aí ela falou, não, eu faturo 1.200.000 por mês, você lembra disso? Ela e mais 2, 3 vendedoras. A gente achando que era pequenininho. E foi o primeiro contato. E aí, conversando com você, a gente entrando nesse mundo, você vai vendo que tem muito cara ali que ganhava, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais como instalador, e hoje o cara é um provedor e fatura, sei lá, 20, 30, 50 pau por mês. Bem normal, tem vários empresários... E o cara... Não, 20, 30, 40, 50 milhões por ano, tá? Vários. Mas desses pequenos... Milhares. Então, e o cara não sabe administrar isso, né, cara? É muito dinheiro que entra e sai. Se não tem alguém que nem, né, levando, né, uma empresa levando conhecimento... Fica para trás. Exatamente. Então, por exemplo, eu tive um movimento na minha. O que eu fiz agora recentemente? Eu reduzi o plano de treinamento da Claro, que era a principal, e aumentei o da Trix, que é a regional, porque tá me atendendo melhor. Eu falei, eu quero ter... Logo você vai cancelar a outra. Porque se eu faço live, eu não posso ficar sem. Se der um problema ali, eu tiro uma, desconecto e ponho a outra. Não, nós somos brasileiros, a gente tem o dever de apoiar os empresários pequenos e brasileiros. Não tinha pensado por esse lado. Obrigado por isso aí. Ainda tô... Porque a gente sabe que a gente passa, né? Isso. E assim, vamos ajudar os pequenos. Você conhece o dono da Claro? Tá entregando um bom serviço, né? Claro. Porque eu tô sabendo. Ninguém faz caridade, né? Sim. Pô, depois eu vou pedir um desconto pro Patrick tá aí pela propaganda. É isso que eu te faço. Você conhece o dono da Claro? Não. Não conhece? E o dono da Trix? Não, mas é fácil ali de chegar ali, né? Ele tá ali, né, Rafa, vende o Globoplay pro dono da Trix. Vamos botar lá. Eu ia perguntar se a Trix é um lead pra você, Rafa. Com certeza. Então, Pode vir falar comigo, me passa contato. Ó, o dono da Trix aí. Eu converto muito, tá? Eu sou o melhor converter. Não tem ninguém que converte mais do que eu. Você vai além na conversão? Os primeiros 80 contratos fui eu mesmo que fechei. E aí, com a metodologia do Rafa, hoje os vendedores estão, ó... A gente treinou o time lá da Select Hub, o time de comercial lá, e a gente tá crescendo bastante.
bastante com eles. Mas que papo legal. Dá pra falar cara, algum que segmento case, diferente. André, alguma coisa lá do... Que a gente tá atendendo hoje, a gente tem uma carteira aqui, uns 8... Isso, a gente 10, tá atendendo hoje o pessoal da IMAX lá, o Max, um abraço para ele lá de São Luís. O Max é um fã nosso, a gente treinou todo o time comercial dele, ampliou, agora nós vamos treinar o time de líderes, né? De liderança. Que legal. Teve Um abraço pra Elaine aí, que tá encabeçando o projeto aí, nossa gerente, minha sócia do projeto Elaine de é gestão. fantástica. O Eric também, que fez a aplicação lá com eles. Também a gente treinou um pessoal do Acre também, que além do pessoal de vendas, a gente treinou a parte do saque dele. Do Que legal, de atendimento. Cara, eu queria botar uma pulga aqui atrás da orelha de vocês, que eu acho que esse é o intuito aqui, né? Sim. Porra, se você for analisar, qual que é o grande diamante desse negócio, né? Além da necessidade, negócio de necessidade é a melhor coisa do mundo, Sim. porque vai ter sempre a necessidade. É igual a ótica. Sim. 85% do faturamento de uma ótica não é óculos de sol, é óculos de grau mais lente. Da onde vem isso? Da necessidade do ser humano, depois dos 40 anos, vai ter que usar óculos. É um problema de Aí braço, ele né? chega O com braço vai ficando curto. o braço vai ficando curto. Ele chega com uma receita de um oftalmologista, de um optometrista na ótica. Então ele já entra com a receitinha. Você imagina um vendedor do estilo Rafael com um cliente chegando com uma receitinha, tipo assim, preciso comprar. Ferrou, o cara vai converter 110%. Sim, né? sim. Então, analisando sobre esse ponto de vista, além da necessidade da internet, esse negócio ele é muito bom, por quê? Porque é um negócio de recorrência. Então, quando você vai olhar o churn, o que é churn? Tem uma base de 10 mil clientes. Então, são 10 mil clientes que me pagam, em média, R$100 por mês. Tá? Então, quanto que dá isso? 10 mil... 10 mil vezes 100 dá 1 milhão. 10 milhões? 10 mil clientes, R$100? 10 mil vezes Não, 100. 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Então, eu recebo R$1 milhão por mês, tenho um faturamento de 12 milhões por ano e todo mês eu tenho mais ou menos uns 5% de inadimplência, então eu perco 5% dos clientes. Pô, significa que o cliente vai ficar comigo 20 anos, porque se eu perco só 5% por mês, todos os clientes entram e na média ficam comigo. Isso não existe, né? Porque 20 anos no Brasil, 70% das empresas não duram assim. Não dura isso. Mas vamos colocar aí que, cara, a partir do momento que eu ponho um cliente para dentro, ele fica pelo menos 5 anos comigo. E não é aquele departamento de venda que, pô, isso é muito sofrido. Vender hardware, vender carro. E fidelizar, né? Dia 31 é fechar. Vender tudo é duríssimo, né? E Ganhar fidelizar, dinheiro é reter- duríssimo. Sim, sim. Então, dia 31, aquele negócio, fechamento, não sei o que, é guerra. Blá, vai até meia-noite. Batemos a meta. Amanhece no dia 1º da... Vamos lá, zerão, começar de novo. Tem que começar tudo de novo, pelo amor de Deus. Então, esses negócios de recorrência, eles são fantásticos, porque Sim. todo o seu esforço que você vai fazendo, ele vai vindo acumulado. Sim. Então, a venda do mês seguinte é para acumular Aquilo e tudo que mais vendeu. algo, No... Então, cara, é uma bola de neve, é sensacional, né? Então, essas empresas de tecnologia, a maioria delas trabalha com a recorrência, né? Com a escala e tal. Sim. Então, a pulga que eu quero botar aqui atrás da orelha, eu não sei a resposta, mas é assim, poxa, como é que uma loja de carros poderia ter um serviço de recorrência? Como é que uma concessionária... Porque hoje você vende um carro, o cara vai trocar o carro dali, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, mas não necessariamente com você, porque também ele tá navegando na internet, ele pode... Chegou Cliente os cada vez menos elétricos fiel, aí o sim. vizinho dele compra um carro, ele fica com ciúme. Assim, pode ter N tipo de abordagem. Então, esse cara não necessariamente ele vai comprar com você de novo, e Hoje não é tem. todo mês, vai longe. Então, assim, eu vejo que eu não sou um especialista no negócio, né? Mas eu vejo que as concessionárias criaram essa metodologia aí das revisões, que ela é fantástica, que faz Sim, o cara revisão voltar. programada e tal. Hoje em dia tem aqueles negócios de leasing que o cara paga o carro Isso, é isso que eu ia te 36 falar. meses, Hoje depois tem. troca por um novo. Mas eu acho que, assim... Aí eu não tô falando nem de concessionária, tá? Tô falando que as pequenas lojas de carro, elas tinham que ir além nesse sentido, Hoje entendeu? tem 2 modelos aí, não tão profundos quanto isso que você está falando, mas você tem o consórcio, que é algo onde o cliente ali vai comprando aquilo, e a loja que trabalha muito bem isso, vende um carro e já vende um consórcio que está vendendo o próximo carro. E a assinatura, né? A locação de veículos. Isso está crescendo bastante. Então, é um segmento que o pessoal não entende. Pô, mas segmento de assinatura, isso vai crescer muito no Brasil. E é exatamente isso. Você tem recorrentemente ali o cara pagando essa assinatura do carro todo mês e ele fica por um bom tempo ali. Mas é algo para se pensar aí numa possibilidade de algo mais... Você vai... Cara, vai a fundo no negócio da Localiza, da Movida, que eles têm capital aberto, então você abre lá os diários de resultados e tal, ou vai entrar na área de relação com investidores, você consegue ver o negócio. Sim.
Cara, é absurdo. A economia tributária, né? A eficiência tributária da locação é absurda. É o que você falou e de os caras equipamento locam e depois até, né? ainda vendem. E ainda compram em bloco com muito desconto. Então, assim, sei Surreal. lá, eles faturam 10 bi, tem um Sim. puta lucro. E essa nova geração já não tem muito essa vontade O apego da posse, o pela apego do posse. carro, né? Você fala às vezes com a galera mais jovem, o pessoal não quer ter um carro. A gente, né, queria ter o carro lá, 18 anos, pegar meu carro. Hoje em dia não é mais bem assim. E assim, Rafa, Hoje é meio de transporte, né? você tem uma pergunta. Quando a gente fala de inovação, assim, o que você enxerga assim, de inovação nesse mercado de novidade? Assim, você acha que... Para onde vai? Você falou aqui várias coisas interessantes, mas assim, você tem alguma dica para o pequeno empresário que tem ali uma empresa de provedores? O que você acha que vem aí pela frente? Que dica que você dá? Cara, tá muito, muito, muito bacana, muito gostoso o papo aqui, cara. Uma aula, né? Eu sei que você tem compromisso aqui, eu iria mais uma hora tranquilo. aqui. Não, tipo... eu vou falar como não simplesmente para o provedor. Eu acho que é muito do que a gente falou aqui, né? Empresário mesmo. Às vezes, inovação... A gente pega essa palavra e transforma ela num monstro, né? Então, às vezes, o cara escuta inovação, ele já imagina tecnologia, já fala, isso aqui não é para mim, né? Então, às vezes, a inovação é escovar o dente com a escova diferente. Inovação é começar o dia fazendo as coisas que você fez ao contrário. Sim. Inovação é você visitar outros setores, outras verticais, visitar cursos. Eu sei que o Rafa vai lá pro nada, né? Eu sempre falo que ele não faz nada. Todo ano ele faz nada vai lá na pro Califórnia, nada, cara. Vai gasta mó grana surfar, pra não cara. fazer Não, nada. na verdade, para surfar, né? O congresso ali é uma desculpa. Ver os eventos Ô, e tal. você- Mas, você interagir com pessoas, para mim, é a maior inovação que tem, porque você vai pegando ideias e você vai transformando essas ideias em soluções para os seus clientes. Então, Que legal. inovação é isso, é conseguir escutar o seu cliente e transformar essa escuta em solução, né? Se você conseguir escutar o seu cliente... E o vendedor, geralmente, essa é a maior dificuldade de um vendedor, tá? Escutar. Então, quando eu comecei porque eu sabia isso dentro de mim, mas eu nunca tinha lido isso. Então, você começa... Aí tem esses gurus de venda que sempre falam, não, escutar. Aí eu comecei a repetir isso pra nossa equipe. Cara, tem que escutar, porque eu entrava nos conference calls com os caras já saíam com a tipo assim... Cara, escutar é uma maravilha, porque o cara... A primeira frase que o cara te fala, você já pega a frase e vende. É muito foda, porque o cara já vem com o que ele tá precisando, você vai oferecer solução. Então, assim, para onde vai? Eu acho que o pequeno empresário, o principal é o conhecimento, cara. Se você não tiver conhecimento, você não consegue fazer nada na tua empresa, você não consegue crescer, você não consegue principalmente ter gestão, porque o ser humano tem um limite, né? A gente é empolgado, empreendedor, quer fazer tudo. Aí eu já tô com 40 e poucos anos. Cara, eu vejo que chega às 2 da tarde, eu já fico muito esgotado, tá? Aí Você não tem o mesmo gás de 10 anos atrás. E aí você já começa a escutar um cara numa reunião, você já não presta atenção, você vai falar com alguém da sua equipe, a sua atenção já cai pela metade. Por quê? Porque você não tem energia para tudo. Então, assim, qual é o segredo desses grandes empresários, dessas grandes empresas que crescem? São as empresas que conseguem apostar em pessoas, contratar talentos, formar talentos, criar um modelo de gestão em que todo mundo ganha, que todo mundo esteja empolgado e o cara que está na liderança vai pensando em inovação. Ou seja, sozinho, eu sei que todo mundo fala isso, mas você só entende isso com profundidade vivendo isso na pele. Sozinho, ninguém faz nada. Você tem que ter pessoas do seu lado, você tem que ter bons sócios, você tem que ter bons amigos, você tem que ter bons funcionários. Todo esse ecossistema é o que vai te levar para o mundo da inovação. É o que vai te trazer inovação, Rafa. entendeu? Nossa, adorei essa dica final. uma A gente frase- pode pôr 3 pilares aqui: pessoas, processos e tecnologia. Então, tecnologia é importante, inovação é importante, mas você falou um ponto aqui, né? De uma rede de amigos, networking, ter um time forte das pessoas. Cara, hoje, né, eu tô saindo um pouco do operacional e assim, eu tava conversando com a Alan hoje de manhã, cara, o nível que o nosso time chegou, eu tenho um orgulho, eu fico emocionado, porque, cara, a gente tá indo pra 10 anos esse ano de Prospect Pro. Porra, e hoje parabéns. a empresa tá rodando sem mim, cara. Às vezes eu vou entrar numa reunião, o André fala assim, Rafa, vai surfar. Deixa que eu toco. E ele toca e vem. Mas você vai vender? Depois você vê lá o do grupo. Então, assim, os empresários que estão assistindo a gente, eles têm que valorizar as pessoas. Acho que isso é um patrimônio, assim, que é... Eu vejo... Muita gente, não sei o que, manda embora, troca. Cara, eu não sou assim, né, cara? Eu acho que a gente tem que ter uma gestão de pessoas muito bem apurada, realmente valorizar o ser humano, investir em conhecimento e uma gestão do conhecimento. Você falou algo muito importante, eu vejo isso, é uma coisa que eu me identifico com você. Você é um cara inquieto, você está sempre buscando novidade, inovação. Como é que você faz isso? Eu vi um conteúdo daqui, você está buscando, vou no congresso, vou ver isso, vou pegar uma boa prática de um outro segmento, trazer para a ótica, trazer para
para telecom, você está sempre buscando. E eu acho que uma armadilha que tem para o empresário, assim, em geral, é o cara chegar num patamar, ele começa às vezes a ganhar dinheiro e ele começa a ter um sério problema com o ego dele, de achar que eu já cheguei aqui, eu sou foda, desculpa, né? Olha onde eu cheguei, meu resultado tá aqui. E, cara, eu aprendo tanto com a minha equipe, né? O André faz o coaching comigo diário, aí o Alexandre, a Elane, a minha equipe. E assim, a gente tem que buscar. Cara, eu tenho uma meta diária, Rafa, de estudar 1h30 todos os dias. Então, ou eu vejo um podcast, ou eu vejo um trecho de um livro, ou eu vejo um filme, ou eu assisto uma live, enfim. Todos os dias, e aí você e não só para os empresários, para líderes que estão assistindo a gente aqui, para os vendedores que estão assistindo a gente aqui, você tem que ter metas de estudo, né? Você tem que buscar conhecimento constantemente. Então não se acomode, não acha que você chegou no... E mesmo às vezes o cara é vendedor e ele fala, mas eu vendo 20 carros, mas eu vendo 15 carros, pô, eu tô na marca premium aqui, eu sou líder, tal. Não para de estudar. Ô, Rafa, essa questão do conhecimento. Você tocou num ponto aí muito interessante que chama... Eu inventei aqui um nome agora que chama Armadilha dos Dividendos. Né? Então, essa é uma prática de gestão que pouca gente utiliza no meio pequeno, os pequenos empresários. E quando você vai conhecendo um pouco das grandes empresas, você vai aprendendo, olhando os balanços, olhando as atas societárias, como funciona... você vai entendendo isso. E até as políticas de gestão das grandes empresas. Ou seja, quando um empresário tem sucesso, ele começa a ganhar dinheiro. Então, quando ele ganha dinheiro, sobra lucro no final do ano. E esses lucros viram dividendos. Então, se você não tem um pensamento de longo prazo e você começa a distribuir muito dividendos ou para você ou para os seus sócios, é natural... do ser humano, já dizia Darwin, o ser humano só existe evolução na necessidade. Por que a girafa tem o pescoço grande? Porque lá na ilha não tinha comida, acabou a comida nessa altura, e acho que era tipo um cavalo, começou a ter que esticar o pescoço, e depois de milhares de anos... surgiu a girafa para pegar a comida lá em cima, né? Inconsciente isso, né? A pessoa fala... Então, assim, a evolução. Surge... A gente só se move. Você não teria construído... Você não teria construído a Prospect Pro se lá com 18, 19 anos você não fosse esse cara inconformado que não tinha o que fazer e que tava de saco cheio de ser pau mandado em um emprego. Se você não tivesse essa força, você não teria construído nada. E tudo é assim. Então, quando você começa a ganhar muito dinheiro... ou seja, distribuir muito dividendo, você está punindo a sua empresa, porque uma empresa não... Todo mundo fala cash is king, né? Ou seja, dinheiro é o rei. Uma empresa só cresce com capital. Não tem como. Se você não tem capital, você vai ter que pegar capital emprestado. E custa você caro. vai pagar juros e os juros vão impactar no seu resultado. Então, assim, sobrou dividendo, você tem que saber onde é que eu vou botar esse dinheiro. Aplicar. Só que a maioria faz o quê? Vou pegar pra mim. Aí o cara compra lá a BMW, viajar, compra uma moto, um tira carro, a foto lá barco. do lado do jatinho, sou fodão. E aí, naturalmente, com dinheiro, ou sócios com dinheiro, ficam desconfortáveis. O cara não quer mais acordar às 6 da manhã e ficar vendo briga do time de vendas com o de marketing e ficar resolvendo esses pepinos. Aí vem a gerente de RH falar pra ele. Ele fala, resolve aí. Fala com o diretor, quando ele tá na pegada, ele tá lá às 7 da manhã, tipo assim, respondendo todos os e-mails, atendendo todos os clientes. Que não faz bem também, às vezes. Mas assim, saiu da zona da necessidade para a zona de conforto. E é aí que as coisas começam a dar errado. Então assim, se você tem uma visão a longo Não prazo, preciso mais ir no você dá congresso. lucro... Meu diretor toca. Combina com o seu viajar. sócio. Se a empresa der lucro, a gente vai investir 80% do resultado. E quem quiser ficar aqui, a gente só vai colher lá na frente. Porque, isso aí. porque no final, esse é o valor do que chamam de equity, né? Sim, Se você sim. vai investindo os dividendos em aportar o capital dentro da sua própria empresa. Porque assim, sua empresa deveria ser, se ela dá lucro, é bem sucedida, é o seu melhor fundo. Você pega o dinheiro, por mais que a taxa de juros no Brasil seja a melhor do mundo, rende lá 12% ao ano sem risco nenhum, na sua empresa esse dinheiro rende Vai render muito 40, mais. 50, 100, 200. Então isso é uma bola de neve da riqueza, você reinvestir os dividendos para construir seu patrimônio. E aí depois de 10 anos vai vir alguém e aí vai comprar a tua empresa com todo esse valor que você criou, aí é o pulo do gato, né? Aí é o pulo do gato. Mas o que acontece? A galera é ansiosa, o cara ganhou o primeiro 500 mil lá de dividendos, ele já compra, ele já quer mostrar, tá muito preocupado com o outro e não preocupado com o que importa. Ele não com a sua compra o de família, 500, ele compra o de com 1 seus milhão. filhos, o que você tá construindo, né? Então, acho que o cara ter a disciplina, o cara ter, assim, a sobriedade,
a astúcia de construir um negócio pensando no longo prazo, pensando na sua família, pensando no que você quer para você e menos no que os outros pensam de mim ou que eu faço, é isso, entendeu? E se manter focado, Rafa, porque dinheiro te tira do foco. Pô, você você começa a comprar coisa, tudo dá trabalho, cara. Outro dia eu comprei 3 bicicletas, porque eu gosto de bike, comecei a gostar muito de bike pros meus filhos. Aí também comprei 2 patinetes elétricos. Pô, puta trabalheira, aí quebra o patinete, tem que mandar arrumar o patinete. Quanto mais coisa você tem, mais trabalho dá. Aí o cara compra casa na praia, não usa, aí tem que pagar IPTU, jardim. Tudo isso tira seu foco, o nosso tempo é muito escasso. Então, cara, você está construindo uma empresa e quer gerar valor, você tem que estar 100% nela. Se não tiver, vai ter um cara no mesmo setor competindo com você que vai estar, porque ele vai estar na necessidade, você vai perder para ele. Não tá na mesma zona de conforto que você tá. Isso é uma aula, hein, gente? Deu uma aula agora de empreendedorismo aqui, não é nem de empreendedorismo, isso é uma aula de ser empresário mesmo, né? Então, pro segmento que você tá, né, que os caras estão começando agora, muitos deles têm muita necessidade básica, né? O cara precisa ter a casa, o cara precisa ter o carro, beleza, isso, né, gente, tem que ter. Agora, cuidado com quanto você está investindo. Você precisa ter uma casa, você está começando, não precisa comprar uma casa de 1 milhão. Compra uma casa de 500 mil, depois você troca, você investe, é um investimento. Pô, Rafa, que aula é isso, né? Demais, né? Eu queria só voltar um pouquinho, porque a gente está terminando aqui rapidinho. Você falou lá atrás que a gente precisa ouvir mais. A gente usa uma frase hoje em dia para vender, que é assim, a gente não vende mais, a gente resolve os problemas do cliente. Então, a partir do momento que você para de vender... Você pode colocar no seu WhatsApp essa frase. Em vez de vender, a gente parou de vender e começa a solucionar os problemas do cliente. Exato. A venda vem, né? Então, é para pensar nisso também. Rafa, pô, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas, né, difícil cara? encerrar. Agora hoje você, tá passando pelo que eu passei, não quer encerrar. Eu vou te ajudar agora, você vai ser comigo. Eu também não queria, Rafa, tá muito bom. Deixa eu fazer o final aqui. Não, mas o Rafa tem um compromisso. Não, mas eu vou fazer um final para vocês dois. Eu quero uma frase de vocês dois. Aliás, eu vou terminando aqui, eu vou só falar uma coisa. Eu vou bem inspirado, que eu tô indo para um encontro de uma rede espanhola que está começando no varejo do Brasil. Eles pediram para eu falar, então eu vou falar muito do nosso papo aqui. Legal. Não, então eu vou deixar um desafio aqui para vocês dois. Para terminar, eu queria que cada um me dissesse aqui, me respondesse uma coisa aqui. Vocês vão além? Nossa, boa. Sabia que ele ia dar muito. Além do além, né, Rafa? Sempre. Além disso... Eu te falo uma coisa, o Rafa me inspira muito, tá? O dia que eu tô cansado, que eu não aguento mais, eu olho pro Rafa e falo, não, cara, eu vou além. Isso é uma frase deles, tá, gente? Isso, eles são amigos de infância aí, e eu fiquei sabendo que eles se provocam. O Rafa sabe que eu fui além na Prospect Pro, você sabe também, né? Eu fui o único, sem contar vendedores da Prospect Pro, eu sou sem dúvida o cara que mais vendeu Prospect Pro. Lá, tá vendo? Não, e quando ele falou que e eu dei, atenção vendedores da Prospect Pro, tá? Eu dei muito mais faturamento pra essa empresa que muito cara que tá aí com o telefoninho na mão. Vocês começam a remar, tá? Porque se eu resolver entrar... Você vai pegar da série. Eu vou pegar... Não, você é o primeiro, você é o líder. Não tem chance. E eu vou só... Não posso deixar de valorizar aqui também que tem um cara que tá indo muito além também aqui, que é o André, que ele já pegou... O André vai muito além, muito, né? muito. Ele vai além, por exemplo, de arrebentar de vender e de cada vez mais fazer um trabalho que preza por qualidade. Então eu sou fã desse cara, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, assim, ele faz questão, né, de que tenha resultado, que tenha qualidade. Ele é chato com isso, mas chato no bom sentido de pegar no meu pé se precisar. Cara, eu tenho muita dificuldade, não queria encerrar. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, Rafa, adorei o papo, cara, foi muito bom. Você acha que você trouxe um conteúdo muito legal para nossa audiência. Diferente. A gente vai começar a trazer agora empresários de outros segmentos. Chegou o momento, a gente já tá, né, com quase 8 mil inscritos isso aqui. Oxigena, galera. Não, vou trazer. A intenção o quê? Não deixa de ser o mesmo propósito, Total, né? Que o pequeno empresário do ramo automotivo seja competitivo. Demais. Né? E para ele ser competitivo, ele precisa olhar para outros mundos. Não adianta ficar só olhando para a loja. Cara, eu aprendi isso com você, quando o Rafa falou, cara, a gente tem que pegar um link do automotivo com o setor ótimo. No primeiro ele falou, cara, eu vou te mostrar, tem muita coisa que dá pra gente fazer junto. Pô, já são alguns anos aí, né, Rafa? Uns 4 anos. 4 anos juntos. Eu te agradeço demais aí por confiar no nosso trabalho, pela parceria. Tamo junto. Cara, muito feliz de receber aqui. O Prospectcast está com a porta aberta para você, se quiser trazer algum empresário do segmento, se quiser trazer algum sócio teu aqui para fazer uma próxima edição. Vou trazer o Fábio aqui, que o Fábio pode marcar. Manda muito bem. Marca a data, vê o mês que você quer vir, a gente dá um jeito lá. A agenda tá vazia mesmo, né, André? O André fica prospectando e agendando o ano inteiro. A sua agenda tá cheia, eu venho aqui de manhã fazer. Boa. Cara, foi demais, Rafa. Quero agradecer nossa audiência também, você que assistiu a gente, ficou com a gente aqui quase 1 hora, investiu o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, né, Rafa? Então, assim, obrigado mesmo. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal,
não perde 10 segundos, vai lá, clica ali, se inscreve, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas no YouTube. Compartilha esse vídeo aí com outros empresários, outros vendedores, líderes que você conhece. Né? Foi um prazer aqui. Isso aí. Com dificuldade, Rafa, quero te agradecer demais, cara. Cara, muito obrigado, galera. Pra mim é um prazer enorme. Eu entro em êxtase, começo a falar, não paro. Adoro falar. Eu falo o dia inteiro, né? Eu sou vendedor, então eu falo o dia inteiro e pra vender tem que falar. Quem não gosta de falar, vai para outro setor. Obrigado. Contem comigo pra vários próximos quando vocês quiserem. E, cara, Prospect Pro na veia, vamos vender muito Select Sales. Bora. E tá bombando. Sensacional, Rafa. Beleza, Pô, gente. Vamos além. Um abraço pra vocês. Bora, aí. pra cima, Um vamos além. abraço, valeu. Tamo junto, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.